Eu escuto o que o meu pastor ensina. Eu escuto o que diz o meu líder na minha religião, na minha igreja. Eu não escuto quem prega outra coisa por aqui, não. A minha atenção é só para o meu pastor. Eu só escuto a palavra de Deus na igreja. Eu pergunto a você. A Bíblia ensina isso? A Bíblia mandou você ser ouvinte do que ensina os homens por aí? Seja ouvinte da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que vem até vós e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Nem os saudeis. Olha o que a Bíblia diz. Notai. Os que entre vós traz escândalo e pervertem a doutrina. Desses te aparta. A Bíblia não manda olhar para pastor nem crer em pastor. A Bíblia manda vigiar com aqueles que foram levantados com a vocação para ensinar, mas observar se eles estão ensinando na palavra. Está entendendo, irmão? Está entendendo? A autoridade para a igreja não é o pastor. Os pastores ensinam isso. Está errado. Paulo não ensinou isso. E não vem com aquele texto, mas a Bíblia diz, obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pela vossa alma. Não é assim que eles pegam para sufocar os irmãos na obediência a eles, para tomar a autoridade de Cristo dos irmãos para eles. Eles não citam isso de uma forma errada. A Bíblia não manda estar submisso, seguir, crer e ouvir a palavra de pastor. A Bíblia manda você ouvir e praticar a palavra de Cristo. O pastor é o ensinador na congregação. O pastor não é mais alto, nem mais poderoso, nem mais cheio de autoridade do que ninguém. O pastor é digno de ser questionado. Se ele não ministrar bem, tem que ter alguém na igreja para questionar. Por que ninguém questiona hoje nas doutrinas? Por que ninguém questiona hoje nas heresias que são levadas dentro das igrejas? Porque todos aprenderam a ficar calados. Porque o pastor é autoridade na igreja, não pode falar. Mas a Bíblia não ensina isso, meu amigo. Do jeito que a Bíblia diz, obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a ele, a Bíblia também ensina, obedecei e sujeitai-vos vossos patrões. Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, obedecei. Filhos, obedecei vossos pais. A obediência aqui não é a obediência soberana. Essa, só a Cristo e a palavra dele. Do jeito que a Bíblia manda obedecer o pastor, manda obedecer o empregado, obedecer o patrão. O filho, obedecer os pais. A mulher, obedecer o marido. Por que os pastores não pregam isso também, hein? Só prega a parte deles. Obedecer os pastores, viu? Porque seu pastor é seu líder espiritual. Mentira, irmão. Jesus disse a ninguém chamar de mestre. A ninguém chamar de pai. Espiritual não. Espiritual, meu mestre é Cristo. O meu pastor espiritual é Jesus. O meu guia, o meu pai, o meu mestre é Jesus. Pastor da minha alma. Agora, os ensinadores das congregações, nós temos que respeitar. Como devemos respeitar o professor na sala de aula? Como devemos respeitar o patrão no trabalho, o gerente, o dirigente, o supervisor? Tudo isso Deus ordena. Por que só falam de pastor, hein? Por que só mostra o povo a obediência ao pastor? Porque eles enganam vocês, para vocês ficarem submissos ao que eles determinam, como se fosse de Deus. Eu ouvi um pastor dizer que os pastores tinham que ser obedecidos, porque é o canal que Deus envia a bênção para a igreja. Olha, meu irmão, tinha ninguém para refutar isso. Ninguém se levantou para condenar isso na igreja. Todos disseram, amém, pastor, amém, meu líder, amém, meu Jesus, amém, meu guia. O povo está assim hoje. O Deus deles, o Jesus deles, é os pastores. Não, eu creio em Jesus, mentiroso. Se você cresce em Jesus, você guardava a palavra dele. Você está sendo mais praticante e devoto ao que ensina o teu pastor na tua igreja, a ponto de negar o que Jesus disse. Trabalhar para o reino de Deus, não é para o reino de igreja. Ser submisso à palavra. E está aí os pastores ditando
proibindo, determinando coisas ao povo dentro das suas instituições que vai de encontro à palavra de Deus. A ponto de ter irmão que não participa de outro culto, porque o pastor não deixa. Porque se o pastor souber que ele foi para outro culto de outro grupo de irmão, ele vai ser disciplinado. Aonde é que está isso? Aonde é que Jesus disse isso? Não, mas tem que obedecer o meu pastor. Eu tenho que trabalhar para Jesus no meu ministério. Você está trabalhando, não é para o reino de Deus. Você está sendo escravo do reino dos homens. O reino de Deus não é o teu ministério. Não se limita a uma denominação. O reino de Deus é muito amplo. É aquele que leva a verdade do Evangelho de Cristo em todo lugar. Seja ele quem for, aonde estiver. Não depende de um sistema ministério-igreja. O reino de Deus está em nós. Ele não tem aparência exterior. Não é um ministério, denominação institucional. O reino de Deus está em nós. E nós temos que propagar esse reino, que é as boas novas. Que convida o homem não a vir para a tua igreja, não a vir para o teu ministério. Mas as boas novas do reino de Deus convida o homem a Cristo, para que em Cristo ele tenha paz, salvação, perdão, seja vitorioso, tenha bênção, tenha uma presença de Deus, estejam em Deus. Não é dentro de igreja, hoje ensinam isso. Até a mensagem que pregam esse sistema religioso evangélico não é a mensagem do evangelho. Porque a mensagem do evangelho não chama ninguém para a igreja para alcançar bênção, para ter vitória, para melhorar de vida, para Deus trabalhar, para Deus operar. Venha para a igreja. Não! Até o óculos caiu aqui. Porque quando eu prego com autoridade. Mas não é a autoridade de estar aqui fazendo espetáculo de movimento, não. É a autoridade da verdade que vai destruindo, desconstruindo toda a estrutura mentirosa doutrinária das igrejas, que formam uma doutrina anátema de demônios, que leva o povo a cair da graça e a se perder da verdade. O povo hoje, muitos, estão privados da verdade de Cristo, porque estão dentro das igrejas, vivendo os preceitos dos homens. Não, mas tem que obedecer ao nosso pastor. A Bíblia não manda você ser submisso a ponto de não questionar. O apóstolo Paulo vai dizer: notai os tais que não governam bem. Os tais seja digno de repreensão. Vem cá, vou te mostrar onde é que está a autoridade para a igreja. Não está em apóstolo, não está em pastor, não está em igreja, não está em ministério, não está em dirigente, não está em profeta, não está em coisa alguma. Vou te mostrar aonde está a autoridade para a igreja se submeter e andar sem se desviar dela. Paulo vai dizer, escrevendo a sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer assim: se alguém vem ter convosco e não vos traz, né? Vem ter convosco, pregando um outro evangelho, que não seja esse que eu já tenho pregado. Vou dizer de novo. Ei, eu quero sua atenção a isso. Eu quero sua atenção a isso. Vou dizer de novo aqui a você. Preste atenção no que eu vou te falar. Ei, você. Vem cá, deixe tudo aí agora. Deixe tudo agora que você está fazendo. Aqui não tem negócio de sobrenatural, de palavra que Deus está mandando dizer, de palavra que você vai... Não, aqui tem a verdade, instrução. Deixe tudo agora. Venha receber essa orientação de Deus. Venha receber. Não é que desceu do céu, não. Aqui já está na terra, revelado, na Bíblia. Eis que assim diz as Escrituras. Aqui não tem negócio de dizer, eis que Deus manda te dizer. Mentiroso. Aqui tem, escuta o que diz a palavra. Aprende o que está escrito nas Escrituras. Jesus não mandou ninguém ouvir, nenhum profeta dizendo, Deus está mandando dizer, eis que Deus assim diz. Jesus disse, examinai o quê? Examinai o quê? Não vai para nenhum canto atrás de ouvir profeta, nem ninguém, não. Examina as Escrituras.